Sim. Faz muito mal. Sim. E as pessoas acabam tentando um nível de vida, e isso nós vamos falar hoje, que é incompatível. A pessoa só vê felicidade nesse padrão que não existe. Daí a importância de saber ficar, daí a importância de ter uma coleção, daí a importância de ter relacionamentos que valham a pena. Legal, Vignoli, a gente já está no ar, Vignoli, eu quero te dizer isso. Entramos no ar, já tem alguns segundos, e já tem algumas pessoas assistindo a gente. Boa noite, pessoal. Nós vamos dar aí uns 5 minutinhos de entrada. Sim, a gente começou com uns 15 minutos de atraso, mas foi um atraso técnico. Tivemos que fazer uma série de remanejos aqui na internet com os nossos links, para a gente poder ambientar melhor a nossa conversa de hoje. E eu estou aqui com o Vignoli. Enquanto eu vou deixar as pessoas entrarem um pouco mais, podem dizer o nome, podem dizer de onde são, tem aí a caixinha embaixo, então digitem de onde são e vão preparando também perguntas acerca desse tema, né? Qual que é a nossa relação com o dinheiro e se ela muda após os 60 anos. Eu acho que muda, eu não estou com 60 ainda, mas o Vignoli pode falar um pouquinho da atuação profissional que ele tem, da experiência que ele tem. Quer falar um pouquinho para a gente, Vignoli, se apresentar para as pessoas? Vamos lá. Bom, boa noite a todos, muito prazer, José Vignoli, mais conhecido como Vignoli. Sempre trabalhando com educação financeira, mas isso por conta de mais de 30 anos de banco, onde eu percebi que os números eram um detalhe. O que realmente fazia diferença era a forma de falar com as pessoas, a forma de entender as suas aflições e entender o que estava criando uma situação muitas vezes desagradável. A partir desse momento, depois que eu saí de banco, eu então comecei a trabalhar com educação financeira, sempre voltado à reflexão financeira, não aos números. O número está no extrato, o problema está na cabeça da gente. Nossa, Vignoli, eu acho essa sua fala fantástica. A minha questão é lidar com a reflexão financeira. Eu acho que eu passei quase que 40 anos sempre querendo ouvir alguém falar de educação financeira da forma como você. De repente eu conheço o Vignoli em São Paulo e é um presente realmente poder ter esse contato com ele, porque o Vignoli me ajudou a refletir a relação com o dinheiro de forma diferente. Eu ainda tenho muita coisa pela frente para poder viver, mas agora cheio de esperança para ter uma poupança, uma aposentadoria, que pelo menos me dê o suficiente para mim ter uma vidinha simples e gostosa. Então, Vignoli, vamos entrar nesse nosso tema, que é essa relação com o dinheiro acima dos 60 anos, como eu estava falando no começo, eu percebo sim que muda. E, infelizmente, eu percebo que a mudança torna as pessoas muito mais tensas, torna as pessoas muito mais inseguras, com autoestima baixa, do que o contrário. Na minha cabeça, deveria ser ao contrário, deveria ser uma fase onde a gente projeta uma percepção boa, poder viajar, poder ver a família bem, os filhos bem casados, mas não é isso que acontece. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. O que eu percebo são que as pessoas elas acabam vivendo muitas vezes das suas possibilidades financeiras. Elas acabam levando a vida toda em cima daquilo que elas estão recebendo. É muito comum, por exemplo, pessoas que trabalham em grandes empresas ou em multinacionais, elas vão crescendo na vida, vamos chamar assim, e vão comprando cada vez um apartamento maior, cada vez um carro maior, não dando importância não só à poupança, à sua reserva financeira, mas se elas vão conseguir sustentar tudo aquilo quando pararem de trabalhar, ou vamos chamar até após os 60. Aí que vem o baque. As pessoas elas podem viver muito bem dentro da sua capacidade, aproveitando as coisas de uma forma mais simples. As pessoas não precisam deixar de fazer as coisas que lhe dão prazer, mas regidas por um pensamento próprio e não pelo aquilo que a rede social está dizendo que tem que fazer, ou que amigos que muitas vezes são aqueles amigos que você não pode ter, porque eles ou têm um nível muito acima do seu para gastar, ou gastam desproporcionalmente.
Então, é muito importante que, aos 60 anos, a gente pare para refletir sobre isso. Nós entramos numa idade que a gente não precisa mais ter vergonha dos outros, não precisa ficar dando muita satisfação. O importante é que você chegue na sua casa em paz. Seja essa casa grande, seja essa casa pequena, não importa. A felicidade e a sua relação com o dinheiro é que importa. Você tem que estar bem com você mesmo. E aos 60 ainda é possível fazer isso. E, Vignoli, para quem não sabe, o José Vignoli vai estar com a gente no Congresso Online Ativo e Saudável. Eu vou deixar embaixo, daqui a pouco, o WhatsApp para você fazer parte da lista de transmissão, assim como o site, que é o ativoesaudável.com.br. O João sempre me corrige, que é esse aqui, ó, ativoesaudável.com.br. Lá a gente encontra informações sobre o nosso congresso. O Vignoli vai estar com a gente. E eu gostaria de fazer essa conexão, assim, para a gente viver bem, para a gente viver bem no sentido de ser feliz, de ter uma vida suave, sem tanta preocupação, sem tanta agitação para conseguir as coisas. Eu falo que é desejar demais. Como é que deve ser vista essa nossa relação com o dinheiro? Eu quero dizer assim, como é que essa energia do dinheiro pode nos influenciar, tanto de forma positiva quanto negativa, né? Como é que eu devo me relacionar com o dinheiro, se é que eu fui clara? É muito comum que nós tenhamos sempre aquela impressão de que quem tem muito dinheiro é muito mais feliz do que a gente. Isso não é uma verdade. As aflições, as neuroses, as correntes que as pessoas carregam, elas independem do valor do dinheiro que você tem. Existem famílias que vivem nas colunas sociais, aí aparecendo, e que é tudo lindo por fora e por dentro é uma complicação. Então, a quantidade de dinheiro não determina a sua felicidade. A quantidade de dinheiro, ela é boa para que te dê o equilíbrio para que você possa viver bem, frequentar bem, se alimentar bem, e ter aí, como a Gal falou, uma vida equilibrada. Então, muitas pessoas dizem, eu ganho pouco, e eu respondo, não, talvez você gaste muito, que é o que meu pai dizia. Então, é muito interessante que a gente faça essa reflexão na idade que nós estivermos. Então, quando a gente fala numa vida mais simples, muitas vezes eu não estou abrindo mão de prazeres. Eu posso descobrir outros prazeres. Eu não preciso estar indo em restaurante toda semana, eu não preciso estar aparecendo toda semana. E uma reflexão interessante, será que eu consigo ficar comigo mesmo? Então, ficar com você mesmo é um grande desafio. E isso vem da tranquilidade que você tem com o dinheiro, com o orçamento, com suas contas em ordem. Eu conheço muita gente que passou a vida inteira desorganizado e chegando agora numa idade mais avançada, a coisa fica muito mais complicada e a pessoa não consegue se organizar, muitas vezes não confia em ninguém, muitas vezes acaba se fechando de tal forma que a influência do dinheiro passa a ser muito negativa. Ô Vignoli, esse olhar para o dinheiro, ele tem que ser construído desde a pessoa mais nova, ou, vamos supor, alguém que chegue hoje com 60 anos, nunca pensou assim, ela consegue aprender isso, e quais que seriam, de repente, as dicas que você tem para essa guinada aos 60? Nossa, acho que eu te apertei agora. Não, eu diria que é alguma coisa muito parecida com parar de beber, com parar de fumar, porque exige um esforço tremendo negar, vamos chamar assim, tudo aquilo que você fez a vida inteira, toda aquela forma desorganizada que você fez a vida inteira. Muitas pessoas, quando começam a se organizar, ficam muito ansiosas, acham que aquilo não vai dar certo, e aí entra naquela história do deixa que vai, e eu agi assim a vida inteira, vai dar certo de qualquer jeito. E a gente sabe que não é assim. Então, quantas famílias nós não vemos hoje com grandes problemas com idosos, onde o dinheiro literalmente acabou, idosos que ficam muito sozinhos porque nunca deixaram ninguém ajudar, aqueles casos, ou que não são raros, de idosos tudo para os filhos e os filhos não fazem nada.
Então, existem N situações. Então, na verdade, na minha opinião, você acaba colhendo muito daquilo que você plantou. E com relação a dinheiro, é preciso ter uma organização, é preciso parar para pensar e é preciso muitas vezes pedir ajuda. E hoje você tem ajuda não só de alguém que você confie, mas você tem ajuda também aí de tantos aplicativos, tantas dicas que nós temos aí na internet. Então, é possível ler um pouco mais, é possível tentar entender um pouco mais, nem que seja o caderninho para anotar, mas ter as contas organizadas, saber exatamente quanto paga, evitar a compra por impulso. Nós vemos muitos idosos entrando em consignado sem necessidade, entrando em consignado para dar presente para neto, ou seja, as pessoas mais velhas também acabam influenciadas por redes sociais, por pressão de consumo. Isso tudo tem que ter uma reflexão. A gente tem que ter um tempo para parar. Eu acho que eu saí um pouco da tua linha, mas eu acho que ajudou. Não, você não saiu, não. Na verdade, você nunca sai, Vignoli. Você sempre até me faz pensar um pouco mais. Eu vou compartilhar aqui a nossa experiência, o que a gente vivenciou, assim. Então, quando eu conheci o Vignoli, eu estava atendendo uma família e foi justamente nessa experiência que eu pude perceber o tanto que a questão do dinheiro estava adoecendo a senhora. E quando eu detectei que o maior problema para ela, o que a levava a não dormir bem, ficar ansiosa, ter vários pensamentos desconectados, se relacionava com a herança que ela estava perdendo, estava sendo mal. Gente, essa relação do dinheiro com doença, assim como com saúde, é muito estreita. Então, quando você diz, né, que mudanças de hábito, dialogar sobre, procurar as novidades que existem, mas principalmente duas coisas que, de repente, para mim, é uma linha tênue. É falar não, por exemplo, quando os filhos ou os netos querem usar o seu empréstimo, o seu poder de empréstimo. Eu acho que isso é algo que tem que ser empoderado a partir dos 60, porque ainda a gente tem aí muitos casos, né, de idosos que emprestam para os filhos, e os filhos estão numa fase de construção, né? Quando o idoso era adulto, ele teve que construir um caminho, então por que não os filhos não devem fazer a mesma coisa? E a outra coisa que você comenta é a questão de confiar, confiança, que me parece que são bem tênues, assim, que horas que eu tenho que falar não e que horas que eu tenho que confiar, né? Como, por exemplo, a gente tentou ajudar essa família e por uma desconfiança até mesmo na nossa capacidade profissional, porque é muito delicado falar de dinheiro. Parece que mexe com o nosso brio, parece que mexe com o ego, parece que mexe com uma imagem tão nossa, assim, tão de domínio, que é como se a gente pudesse colocar em risco a nossa vida, a nossa dignidade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É muito interessante que hoje nós temos aí uma situação que falar de dinheiro é complicado. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que falar de sexo em casa é mais fácil do que falar de dinheiro em casa. E nós temos hoje uma sociedade muito interessante, porque se nós repararmos, as pessoas hoje não têm vergonha quando elas estão com o nome sujo. Eu estou com o nome sujo, estou pendurado no banco, estou isso, estou aquilo, falam na maior naturalidade. Ao mesmo tempo, tem a maior dificuldade de dividir o assunto de forma séria. Então, a pessoa já está numa situação difícil e ela acaba meio que levando na piada, agora na piada da porta de casa para fora, porque provavelmente da porta de casa para dentro o clima é outro. O clima é pesado, os relacionamentos são complicados, às vezes um lado quer gastar, o outro lado quer poupar, as pessoas que às vezes escondem as coisas e as pessoas que não admitem o padrão de vida. Eu costumo dizer o seguinte, na vida nós vamos armando armadilhas. Em algum momento da vida nós precisamos desarmar as armadilhas para chegar aos 75, 80 anos com uma vida simples do ponto de vista evitar preocupações, evitar chateações. E isso é possível, desde que você tenha um planejamento de vida.
Mas eu adorei isso. Desarme suas armadilhas para a longevidade. E essas armadilhas podem ser coisas muito antigas, né? Que foram reforçadas com crenças, aqueles padrões que a gente vai aceitando, ou então acredita que, por exemplo, né? Eu nunca aprendi educação financeira na minha casa, meus pais não sabiam lidar com dinheiro, então por isso eu sou assim hoje, e a gente acaba aceitando isso, né? Eu E tive isso é uma armadilha. um jovem que foi um caso muito interessante, que ele tinha uma vida financeira absolutamente desorganizada, e nas conversas que eu tive com ele repetia exatamente o que a mãe fazia. Ele, inclusive, se recusava a contribuir com o INSS, que ele achava que era uma porcaria, que ia quebrar. Ao mesmo tempo, eu perguntava do que a mãe vivia, ele dizia, vive da aposentadoria. Então, são contradições que você vai construindo na sua cabeça e que, em algum momento, você vai pagar esse preço. Então, muitas pessoas viveram muito bem e chegaram acima dos 60 anos numa situação muito difícil. É possível, então, desarmar essas armadilhas quando eu digo de coisas que você vai construindo, que consomem dinheiro e que muitas vezes são mantidas simplesmente para você mostrar para a sociedade ou mostrar numa vida social, mantendo um status que você não tem mais condições de manter. Então, é preciso ter uma conversa com você mesmo. O que eu quero? Eu quero ser feliz da porta para fora, eu quero ser feliz da porta para dentro. É difícil, não é fácil, não. Uau. Vignoli, eu vou te dizer que a gente já está perto do nosso fim aqui do nosso bate-papo. Passa rápido, né, Vignoli? Eu acho que sempre passa super rápido. Eu ficaria horas aqui conversando com você, mas eu queria entrar nessa questão que a gente estava conversando antes da live começar, que por exemplo, esse seu relacionamento com as coleções que você tem, né? E aí eu comentei que uma reportagem que eu vi, que as crianças que aprendem a colecionar coisas, elas tendem a ser mais cuidadosas, elas tendem a mensurar ali os gastos que elas têm, porque de repente elas querem investir, né? Querem investir aquele seu dinheirinho numa peça diferente, tomar conta daquele investimento por um bom tempo, e que isso pode ser uma dica, por exemplo, para os mais jovens, né? Que é o que você faz com as suas coleções, se é que eu posso falar das suas coleções aqui. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia de ser um colecionador. Eu acho que o ato de colecionar, o colecionismo, é muito bom. Eu adoro, sem dúvida alguma. Eu diria para quem está nos vendo e nos ouvindo que hoje eu acho que todos os meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono mais, são pessoas da área de colecionismo, das áreas mais distintas possíveis. E eu acho que é muito importante que a gente, ficando mais velho, mesmo as pessoas que nunca tiveram um hobby, que elas procurem, de alguma coisa elas gostam, não é possível. Ou gosta de passarinho, ou gosta de flor, ou gosta de qualquer coisa, e que invista nisso. Você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer outras pessoas que têm interesses diferentes desses interesses que nós vemos por aí. As pessoas estão interessadas no seu conhecimento, naquilo que você pode dividir, naquilo que você pode trocar. Você vai conhecer pessoas que têm uma dedicação alucinada, você tem pessoas que querem muito aprender, tem pessoas que vão te ensinar muito. Então, eu vejo pessoas de mais idade hoje sofrendo muito porque elas dependem de energia externa para que elas possam fazer alguma coisa. Então, elas dependem dos filhos, elas dependem da cuidadora, dependem da vizinha, sempre alguém tem que provocar vou chamar o errado, uma excitação para acordar no dia seguinte. Então, ao colecionar alguma coisa, você vai acordar de uma forma diferente, que você vai querer trocar uma ideia, trocar uma peça, é a feirinha do domingo, é o encontro das flores, é o encontro dos bichos. Quem não tem hobby, é um grande conselho que eu dou. Procure alguma coisa. De alguma coisa você gosta, só basta achar isso.
Essa frase que eu coloquei aí, tá certo? O colecionismo é uma dica para a previdência pós-60? Eu acho que sim, porque nós estamos aí criando aí um novo momento, um momento de novos interesses, um momento de novas amizades. Eu acho é uma aplicação. São amigos para toda a vida, porque são pessoas que compartilham das mesmas coisas e sempre com novidade. Legal, legal, Vignoli. Vamos passar para a interação das pessoas. Agora a gente tem um tempinho para elas. Eu vou colocar aqui os comentários, Vignoli, para a gente acompanhar. Então, a Tassiana de Maceió, ela está perguntando assim: o que o senhor pensa? O que o senhor pensa sobre a frase: quem não se endivida não tem nada? Primeiro o senhor caiu aqui feito uma bigorna na minha cabeça. O Vignoli, ele é tão jovial. Vignoli, você sabe que eu adoro ser chamada de senhora, né? Eu acho que eu não. Adoro. Eu acho que não precisa se endividar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, vou dar ela é uma pessoa, uma jornalista hoje muito conhecida, obviamente não vou dizer o nome. Ela pediu para que eu a auxiliasse. Ela tem 26 anos de idade, ela tem o apartamento dela e ela tem uma quantia muito significativa na poupança. Ela me disse que os pais eram analfabetos e ela aprendeu desde pequena a guardar dinheiro. Ela guarda dinheiro na poupança, é isso que eu estou orientando ela, não que eu desgoste da poupança, mas eu estou mostrando que não é preciso se endividar, muito pelo contrário, é juntar o tempo todo, ter habitualidade de juntar e ir criando, ir crescendo na vida. Então, você vai comprar um primeiro apartamento que é longe, depois você vai comprar um melhorzinho, depois em algum lugar você vai parar. Agora, hoje, se nós formos ver, todo mundo quer morar no melhor lugar, todo mundo quer ter o melhor carro, o melhor celular, as pessoas não começam de cima. Não se endivide, é um péssimo negócio. Olha só, então, tá falado aí o Vignoli, que não é uma coisa legal. O Davi do Rio, querido Davi, que bom ter você aqui. Ele está dizendo assim: acho que chegamos aos 60 com um jeito de lidar com o dinheiro que é difícil de mudar. Mas, né, com um jeito de lidar com o dinheiro que é difícil de mudar. Mas acredito que sempre é possível aprender e mudar. Afinal, mesmo aos 60, somos seres determinados e não condicionados. Fantástico, né? Fantástica essa O fala. Davi tem todo o razão. Né? Fazer uma reflexão, quer dizer, nós temos nossos hábitos, nossos defeitos, mas é bom parar um pouco e pensar. Muitas pessoas estão em dificuldade financeira e elas não param para pensar o que originou aquela dificuldade. Só de você fazer uma reflexão e entender e pontuar onde começou a confusão, já ajuda muito. Legal. Muito bom. Deixa eu ver mais aqui. O João está perguntando quanto devemos guardar por mês. O João está adorando essa live. Quanto devemos guardar por mês? Todo mundo adora perguntar isso para mim. E eu não gosto de responder isso, porque muitas pessoas vêm com receitas, é 10%, é 5%. Eu acho que as pessoas têm que sempre procurar possível, não deixando de viver, que pode ser alguma coisa, depende muito da idade também, como 10%, 20% da sua renda. Mas o que eu acho importante para que a gente possa realmente valorizar aquilo que a gente está guardando é ter como parâmetro a sua renda mensal. Muitas pessoas dizem para mim, mas olha, guardar R$30 por mês. Bom, se você ganha R$600 por mês, em algum momento você vai ter meio salário, um salário, você tem que acreditar no tempo e no que você vai guardando. Então, todo mundo quer ser milionário, mas talvez a gente não consiga chegar lá. Mas eu posso ter, em alguns anos, múltiplos dos meus salários, múltiplos da minha renda. Então, é isso que vai fazer a diferença. E uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas, muitas vezes, não se orgulham do dinheiro que guardou, porque dizem que é pouco dinheiro. Dinheiro guardado é sempre um dinheiro bom, é fruto do seu trabalho, é fruto do seu suor e tem que ser respeitado. Uau, deixa eu escrever essa frase aqui. Eu tentei pegar outras, não consegui, agora eu quero escrever essa. Dinheiro guardado é sempre
bom, pois é fruto e tem que ser respeitado. Vignoli, isso é fantástico. Isso é fantástico. Tá aí, A mais uma... partir do momento que, a partir do momento que as pessoas, e aí não tem muita idade, não, elas acabam vivendo para as outras, a poupança delas vai para a bolsa, vai para o sapato, vai para o celular, vai para a festinha, vai para a festa de casamento. Hoje, quantos jovens não gastam 15, 20 mil reais para fazer buquezinho para criança que faz um ano? Quando eu era pequeno, e muitos de nós, um ano era um bolinho na família, e olhe lá, e ninguém morreu. Então, quando a gente fala de educação financeira, é esse tipo de atitude de gente que toma empréstimo para fazer festa de neto. Existe. Entendi. E essa atitude de se respeitar o dinheiro guardado é como se fosse uma expressão da sua autoestima ou do seu autorrespeito, do tanto que você considera que o que você faz é importante, tem valia. Pode ser sim, né? Exatamente. Então, o dinheiro que você guardou, a reserva que você fez, seja ela grande ou pequena, depende aí do tamanho do bolso de cada um, ela tem que ser tratada com muito respeito. Eu tive um caso outro dia de uma pessoa absolutamente desorganizada com relação às suas finanças e que eu fui insistir em fazer alguma coisa e ela falou, é muito pouco, então eu não vou nem ter tempo de ver. Esse muito pouco era o fruto de 26 anos de trabalho como uma pessoa que ainda tem um cargo muito alto numa grande empresa. Então, tratar o dinheiro dessa forma, eu diria que não vai ter um bom resultado, porque a autoestima é baixa. O dinheiro que eu guardei durante a vida inteira, eu considero que ele nem merece a minha atenção. E isso acaba sendo um reflexo do que a gente considera como valor à própria vida. Olha como que a energia do dinheiro é forte, né? Tem uns até que falam que é Deus, né, do céu, Deus, o divino, o supremo, e o dinheiro, Deus, né, que é o Deus da matéria, né? Então, acho que essa Eu acho relação que você não pode ser escravo aí com muitas pessoas que têm muito dinheiro e levam uma vida absolutamente sem graça, são escravos do dinheiro. Então, o que eu digo do equilíbrio e da reflexão é estar bem com você, respeitar o dinheiro, mas não ser escravo dele. Muito bom, Vignoli. Olha, tem mais algumas interações aqui, mas a gente vai deixar para responder depois na caixinha. Quero agradecer as pessoas que entraram, dizer que esse vídeo vai ficar gravado, essa entrevista vai ficar gravada, também vai para outras redes sociais, vai para o YouTube, enfim. Vocês podem compartilhar. E quero colocar de novo os contatos do Vignoli aqui, porque vale a pena ver o tanto de assuntos que ele desdobra, principalmente no site, vou esconder os nossos nomes para aparecer mais, no site Meu Bolso Feliz, né? meubolsofeliz.com.br e o site do próprio Vignoli, que também tem um canal lá para você poder se conectar direto com o Vignoli. Segundo o Vignoli, se quiser mandar alguma informação para ele, pode mandar para o meu WhatsApp. Que eu coordeno esse fluxo. Aliás, esse WhatsApp também serve para você participar da lista de transmissão, onde a gente está disparando as atualizações sobre o Congresso, o segundo CONAVAS, sobre o Congresso Viver Ativo e Saudável, segundo CONAVAS, que vai acontecer em maio. Né? Então, você pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp para fazer parte da lista de transmissão, ou também acessar o nosso site, ativoesaudável.com.br. Quer falar mais alguma coisa, Vignoli? A última palavra, uma mensagem? Eu agradecer quem está assistindo, a dizer que ninguém é dono da verdade, o que a gente procura é auxiliar em cima da nossa experiência e que a gente tem a humildade de estar aprendendo todo dia também. Ai, Vignoli, eu também tenho muito que agradecer a você, dizer que sempre é muito bom estar conversando com você, que seja sobre dinheiro, que seja sobre perspectivas, que seja sobre envelhecimento, enfim, eu gosto muito desse seu contato e quero dizer também que a gente está super disponível aqui para fazer
né, junto com o Vignoli, temas, né, que vocês podem estar sugerindo. De repente, a gente produz aí um webinário, algum pequeno curso que ajude a gente a se organizar mais financeiramente, né, Vignoli? Você gostou dessa ideia, Vignoli? Sim, vamos. Sempre é bom, ter ideia é sempre bom. Muito bom. Então, eu vou dar um tchau para todo mundo. Vamos dar um tchau junto, Vignoli. Boa noite para a turma. Noite. Vai ficando aí, Vignoli, que eu converso com você já já. Quero deixar um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu só